Magalu, porque a Magalu ela tem um bom processo, tá? Que é justamente essa integração com diferentes tipos de comunicação. Então, ela trabalha bem a comunicação interna e externa. Trabalha com excelência mesmo, tá? Pessoal, a gente sabe que não existe empresa perfeita, né? Que não tem nenhum problema, nenhum erro, 100% certo. Mas a gente pode considerar a Magalu como um bom exemplo de organização em vários sentidos. Se vocês forem pesquisar, a gente tem reportagens aí sobre a Magalu em diferentes áreas, em diferentes segmentos. Questão financeira, questão de recursos humanos, sempre ela está ali figurando entre as principais organizações que a gente tem no país, tá? As melhores empresas para se trabalhar, tem várias situações nesse sentido. E eu trago ela aqui justamente porque ela trabalha muito bem esse processo de comunicação interna, institucional e comunicação mercadológica. Obrigada, Alexandre. Muito obrigada. Bom, então vamos lá. Comunicação interna. Esse aqui é um podcast do Tiago. Depois vocês podem acessar, tem o QR Code aí, que fala sobre os canais de comunicação na Magazine Luiza. Então, como que a Magazine Luiza ela conversa com o seu público? Então, eles têm ferramentas, né, de comunicação, eles tinham rádio, eles têm também redes sociais, que é o sistema de intranet interna, né, entre ali os colaboradores. Eles trabalham muito com treinamento, com eventos. Isso tudo, né, faz parte desse processo de comunicação. É uma ferramenta de comunicação. Um evento, por exemplo, é uma ferramenta muito significativa de comunicação, que funciona tanto para o público interno como para o público externo. Então, a ferramenta, quando a gente fala de ferramentas de comunicação, ela pode ser utilizada em diferentes tipos. Então, o evento é uma ferramenta de comunicação, uma forma de me comunicar com o meu público. Eu posso fazer um evento, por exemplo, para os meus clientes, para reforçar sobre a marca, como eu posso também fazer um evento interno para reforçar os valores, os laços da organização. Então, Magalu trabalha muito bem, né, essa parte de comunicação interna, de falar com o seu público, né, de estar informando, né, quem está ali. Então, esse aqui é um outro exemplo, né, de um evento, de uma palestra, né, feito pelo Frederico Trajano para o público interno, né, orgulho das nossas origens. Então, toda vez que eles têm, né, quando entram novos colaboradores, o processo de integração, então isso tudo faz parte da comunicação interna. Então, possivelmente, nas organizações que vocês trabalham, não são todas, mas uma grande parte das empresas tem esse processo de integração. E esse processo de integração, por meio das ferramentas, por exemplo, é uma forma de você se comunicar, tá? O Pedro está colocando aqui. Na empresa que eu trabalho, eles fizeram um lançamento de um novo produto. Só que primeiro avisaram para todo o pessoal da linha de produção e depois lançaram o produto para o público externo. Legal, isso mesmo, Pedro. Então, primeiro, explicar para quem está dentro, para quem vai ali, como eu falei, às vezes pode não estar diretamente envolvido no processo. Nesse caso, estava, mas pode não estar. Então, comunicar primeiro, né, internamente, para depois comunicar para o público externo. É importante a gente ressaltar, isso o Pedro traz aqui, isso é legal também, como que a gente está falando aqui da Magalu, é que o público interno interessa muito, tá? Tem algumas organizações, inclusive eu me lembrei de uma aqui, que também é um ótimo exemplo quando a gente fala de processos de comunicação interno, que se chama Southwest Airlines. A Southwest Airlines é uma das empresas mais amadas dos Estados Unidos, tá? E eles falam, né, um dos motes deles, é bem legal, que eles falam que, para eles, o cliente vem em segundo lugar. Olha que legal. Aí você fala assim, mas nossa, fora do padrão, porque todo lugar que a gente conhece, o cliente vem em primeiro lugar.
Mas por que eles falam que o cliente vem em segundo lugar? Porque para eles, em primeiro lugar, são os colaboradores. E isso é muito legal. E eles têm programas de comunicação interna muito pertinentes, tá? Então é um pouco isso. Então, o público, eu tenho que me comunicar e eu tenho que utilizar as diferentes ferramentas para os diferentes públicos. Mas o público interno é aquele que precisa realmente ser trabalhado, que ele precisa conhecer tudo que eu estou fazendo, saber, né, de tudo. Então, a gente até falou, por exemplo, da questão dos ruídos, lembra? Da comunicação? Que às vezes na comunicação interna tem muito ruído. Então, a informação às vezes parte de vários lugares, a informação não tem dados diferentes, cada um fala uma coisa diferente, não é sincronizado, e isso causa muitos problemas, a gente falou isso, né? Por isso que a comunicação interna é tão importante, tá? O Marcos está falando aqui que o aplicativo Magalu, por exemplo, permite que seus clientes sejam informados sobre promoções, isso. Então, eles trabalham muito bem esse processo, interno e externo, por isso que a gente está aqui reforçando. Quando a gente vai falar da comunicação mercadológica, é essa comunicação, né, que o Marcos acabou de reforçar aqui para a gente. É a comunicação para venda. Marketing, e é importante a gente até reforçar aqui, não é venda, tá? Então, vocês aí, futuros profissionais, futuros contadores, precisam saber que marketing não é venda, tá? Marketing é um processo que trabalha as ferramentas de desenvolvimento de produtos, estratégias de preço, de comunicação e de distribuição. Mas a gente não vai entrar no marketing aqui. Mas é só para reforçar que o marketing envolve várias coisas, dentre elas a comunicação. Então, quando eu falo da comunicação mercadológica, eu estou falando daquela comunicação que vai trabalhar, dentre outras coisas, né? Divulgação do produto. Claro que o objetivo final, gente, é a venda, tá? Mas não é só isso, tá bom? O Elias comentou, comunicação interna é o parâmetro para que se tenha uma boa comunicação externa. Excelente, Elias! Muito boa a sua colocação. Podia ser, até vou usar depois nas futuras aulas aí como uma definição, viu, Elias? Vou colocar aí, assinar aí o teu nome, bem legal. Comunicação interna é o parâmetro para que se tenha uma boa comunicação externa. Perfeito, tá? E a Eneida comenta aqui, né, que, Pedro, tem sentido porque como passamos a eficácia de um determinado produto sem experimentar e consecutivamente realizar o marketing. Deixa eu ver aqui, ela está respondendo o Pedro. Ah, sim. Tá, que é importante, o Pedro comentou sobre divulgar primeiro para o pessoal da linha de produção e depois lançar o produto para o público externo. Isso, exatamente isso. Aí, marketing e propaganda. Então, não também, tá? Propaganda, ela é uma ferramenta, um elemento dentro do composto mercadológico. Lembra que na aula passada eu passei a comunicação integrada de marketing. Eu até brinquei com vocês que era o único sim que a gente escreve com C, porque é comunicação integrada de marketing. E a propaganda é uma dessas ferramentas da comunicação mercadológica, tá bom? Talvez a mais conhecida, viu? Por isso que a gente realmente lembra mais, mas tem outras, mas a propaganda, né, ela é a mais conhecida, porque é a que a gente vê, é o que eu vou estar mostrando aqui para vocês os alguns exemplos, tá bom? Então, a gente tem aqui a Lu, né, do Magalu. Tem alguém que não conhece a Lu do Magalu aqui? Me fala, tem alguém que não sabe quem é essa moça aí? Né? Eu acho que não, né? Eu acho que todo mundo conhece essa moça aí, né? Gente, a Lu do Magalu, ela foi capa da revista Vogue, tá? Então, a gente não está falando só de uma garota propaganda, a gente não está falando só de um avatar. Ela é muito mais do que isso. Ela é a Lu, tá? É exatamente isso. Ela tem mais de 53 milhões de seguidores. É a maior influenciadora digital do mundo. E a gente não está falando de uma pessoa real. Mas sabia que a gente acha que ela é quase isso?
Vocês não têm essa sensação? Se alguém segue, acompanha aí, né? É exatamente isso, tá? Então, a Lu, ela se tornou uma importante ferramenta aí de comunicação com o público externo, tá? Porque ela não só vende produto, pessoal. Ela conta uma história, ela se relaciona com as pessoas, né? Então, ela mostra o dia a dia dela. Então, ela, né? Ela é utilizada justamente para a comunicação mercadológica, tá? Mas não é só tipo compre aqui, compre isso, compre aquilo. Observem lá depois, quem não viu, dá uma olhada no Instagram dela. Ela trabalha, ela conta a vida dela, do dia a dia. Então, é uma forma diferente, né, de trabalhar aí esse processo. Pessoal, a gente vai falar de negociação, tá? Tudo bem certinho na próxima aula, tá? Só para a gente não perder aqui o raciocínio. Então, vamos lá, né? Eu trouxe até para vocês aqui uma linha do tempo da Lu, para vocês verem, né? Só de curiosidade mesmo, né? Como ela era lá em 2003, quando ela surgiu, e 20 anos depois. Ela era uma boneca mesmo, um desenho, e eles foram aprimorando ela até que ela se tornou uma pessoa quase que uma pessoa. Estou falando dela com uma pessoa mesmo. Vocês viram, né? Mas é isso, ela acabou se tornando uma pessoa, né? Alguém com que você conversa, bate um papo, troca uma ideia. Então, olha como eles conseguiram, né, trabalhar bem essa comunicação mercadológica, né? Então, ela aparece sempre com diferentes personalidades, né? E um fato que assim, chamou muita atenção, quem não teve a oportunidade de assistir, assista, procura lá no seu navegador lá, no seu navegador de busca lá, o Google, a Magalu sendo entrevistada pela Gabi. Gente, sensacional, sensacional, tá? E aí eu coloquei nesse exemplo, né, a mercadológica e institucional. Por quê? Porque a Lu, ela também faz esse link com a comunicação institucional. Como assim, professora? Por exemplo, quando ela foi falar de frente com Gabi, com a Marília Gabriela, ela falou sobre ela, falou sobre a relação dela com a marca, né? Como o que ela faz. E aí, pessoal, o que é o ponto interessante? É que ela trabalha, né? Ela acabou se tornando uma embaixadora mesmo da marca. Então, ela faz ponte com essa imagem da marca, né? A Lu, por exemplo, tem muitos programas que eles trabalham a questão da diversidade, né? Então, isso é trabalhar o institucional. O que é a comunicação institucional, né? A gente está aqui explicando, distinguindo cada uma delas. Então, a comunicação institucional é justamente, tá, essa comunicação que trabalha a imagem da organização. Quem é essa organização, né? O que ela quer passar? Quais são os seus valores, tá? E aí tem essa campanha aí, depois vocês deem uma olhadinha aí pelo link, né? Que é uma campanha feita pelos colaboradores de uma das lojas da Magazine Luiza, que eles mostram o orgulho de fazer parte da empresa. Então, essa é uma campanha institucional, porque trabalha a imagem da organização perante os seus públicos, né? E foi feita de uma forma espontânea aí pelo próprio pessoal da empresa. Isso é muito legal, tá? Isso é bem bacana, tá? O Wesley colocou aqui, daqui a pouco vai ter gente fazendo plástica para ficar parecido com ela. Olha, Wesley, corre o risco, hein? Já teve outros casos, né? De outras... Acho que é da Barbie, né? Que o pessoal tem uma pessoa, né? Que é bem parecida. Pois é. Mas é como que a empresa, né? De certa forma, né? A marca consegue influenciar as pessoas nesse sentido, né? Bom, e aí, pessoal... Olha que bacana, como eu falei, por que a Lu ela faz essa ponte com o público, né, com os diferentes públicos da organização? Porque ela não foca só na questão mercadológica. Então, a comunicação institucional
para diferenciar, escrevam aí, anotem, foquem aí nessa informação. A comunicação institucional, ela trabalha a imagem da organização. Esse é o objetivo. E aí, para quem é o público? Público interno e público externo, tá? Ela quer trabalhar a imagem, o que ela representa, quais são os seus valores. E a Lu trabalha muito isso, essa questão, né, do que ela quer, do que ela quer impactar como marca na sociedade. E eles fizeram, por exemplo, eles têm essa campanha aí, que é, ei moça, finja, deixa eu ver se eu consigo baixar aqui para vocês poderem ver certinho, ó. Finja que você vai fazer compra no app da Magalu, lá tem um botão para denunciar a violência contra a mulher. Fantástico, fantástico. A gente sabe que, infelizmente, casos, né, de violência crescem a cada dia, e a Magalu, preocupada com esse contexto, deu um jeito de, no seu próprio aplicativo de venda, as mulheres têm essa opção de conseguirem fazer uma denúncia, né, uma emergência ali. Então, sensacional. Professora, mas se ela faz isso com o objetivo de... Não, a gente não pode falar que o objetivo está só na venda, que ela quer criar, né, quer fazer que as pessoas tenham um aplicativo e vendam. É claro que ela quer. Isso ela faz por meio da campanha mercadológica. Ela vai incentivar a venda. Mas, nesse sentido, ela realmente está preocupada com os impactos que a marca pode causar na sociedade. Então, a comunicação institucional vai realmente nesse sentido. Sensacional essa campanha que eles fazem, né? E tem outras também, né? Eles trabalham muito a questão da diversidade, né? Campanhas em relação ao racismo. Na pandemia, eles trabalharam muito a comunicação aí com o público interno para fortalecer os laços. Então, pessoal, muito importante aí essa campanha.